Você já ouviu falar de casas que parecem ter se movido sozinhas? Histórias que desafiam toda a lógica, que parecem saídas de um filme de suspense ou de uma lenda urbana que ninguém consegue explicar? Então, prepare-se, porque o que vou te contar agora são relatos reais de lugares que, por alguma razão inexplicável, mudaram de lugar. E ninguém sabe como ou por quê. Imagine uma casa antiga, charmosa, numa rua tranquila de uma cidade qualquer, e de repente, ela simplesmente desaparece. Não há sinais de terremoto, deslizamento ou demolição. Ela simplesmente some. E dias depois, aparece em outro bairro, em outra cidade, em outro estado, como se tivesse viajado por uma dimensão paralela. Parece impossível, não é? Mas esses relatos existem, e eles são só o começo de algo que vai te deixar com um frio na espinha. Vamos começar com um dos casos mais famosos do mundo: a Casa de Borley, na Inglaterra. Conhecida como a casa mais assombrada do Reino Unido, Borley ganhou fama por suas atividades paranormais desde os anos 1920. Pessoas afirmaram ter visto aparições, objetos que desapareciam misteriosamente e algo estranho. Algo que muitos descrevem como uma sensação de que a casa se move lentamente, como se estivesse sendo levada por forças invisíveis. Testemunhas relataram que em certos momentos a casa parecia não estar no mesmo lugar de sempre, como se, por um breve instante, ela tivesse mudado de posição, como um espectro que brinca de esconde-esconde com a própria realidade. E o pior é que, mesmo com investigações e câmeras, ninguém conseguiu explicar esse fenômeno. A casa simplesmente parecia ter um espírito próprio, um poder que ia além de qualquer lógica. Mas essa história não fica só na Inglaterra. Lá no Brasil, em Minas Gerais, há relatos de uma antiga casa em São João del Rei que também desapareceu e reapareceu. Como se fosse uma ilusão de ótica, uma brincadeira do universo ou uma força que manipula o espaço. Segundo antigos moradores e historiadores, essa casa sumiu de um bairro tradicional e reapareceu em outro, sem nenhuma explicação plausível. Pessoas que passaram por ali ficaram intrigadas, desconcertadas. Será que há forças ocultas, dimensões alternativas ou algo que ainda não conseguimos entender totalmente? Essas histórias parecem saídas de um pesadelo, mas são relatos reais que desafiam tudo que acreditamos ser possível. E mais recentemente, na Nova Zelândia, um caso chamou a atenção de todos. Uma casa que apareceu em um bairro, desapareceu no dia seguinte, só para reaparecer em outro local, em outra cidade. Testemunhas juram de pés juntos que viram a mesma residência em dois lugares diferentes na mesma semana. Como isso é possível? Seria uma ilusão? Uma travessura de alguma força invisível? Ou há algo mais, algo que transcende as nossas leis físicas, algo que nós nem sequer conseguimos imaginar? Hoje, com a tecnologia, muitos desses relatos ganharam uma nova dimensão. Vídeos na internet mostram casas que parecem estar se movendo lentamente ou que simplesmente desaparecem e reaparecem. Fotos que parecem capturar o impossível. E a dúvida, essa permanece. Afinal, quantos desses vídeos podem ser truques, enganos ou truques de edição? Mas, mesmo assim, o medo, a dúvida e o fascínio continuam crescendo. Porque, no fundo, todos nós sabemos que há algo de profundo, algo de misterioso, escondido nas sombras do mundo que conhecemos. E qual será a explicação para tudo isso? Existem várias hipóteses, claro. Algumas mais racionais, outras mais assustadoras.
Muitos especialistas acreditam que esses fenômenos podem ser ilusões de ótica, percepções distorcidas pela luz, pelo clima, ou até mesmo pelo nosso cérebro que tenta interpretar o que vê com base em nossas expectativas e medos. Um reflexo estranho na lente de uma câmera, uma sombra que parece se mover, uma casa que na nossa cabeça parece estar em um outro lugar diferente. Tudo isso pode ser explicado por uma simples falha na percepção humana. Porém, há aqueles que acreditam que há forças mais obscuras em ação, que essas casas, essas estruturas que parecem desafiar as leis do espaço e do tempo, são influenciadas por espíritos, entidades ou forças que manipulam a realidade. Algumas tradições dizem que essas casas são pontos de conexão entre mundos, portais que se abrem e fecham, levando objetos, pessoas e até casas inteiras para lugares desconhecidos. E o mais assustador, há quem jure que já teve uma experiência direta com essas forças, sentindo uma presença invisível, uma força que parece querer brincar com a nossa realidade, como um jogo de esconde-esconde que nunca termina. Alguns teóricos mais radicais sugerem que tudo isso pode estar relacionado à física quântica, às possibilidades de distorções no espaço-tempo que ainda não compreendemos completamente. Que talvez essas casas estejam em dimensões paralelas, ou que o próprio universo seja uma teia de realidades que se cruzam e se confundem, criando esses fenômenos inexplicáveis. São teorias que parecem ficção, mas que de alguma forma nos fazem pensar. E se tudo isso fosse verdade? Por que essas histórias continuam a nos fascinar? Por que, mesmo com toda a ciência e tecnologia, ainda acreditamos que há algo além do que podemos ver? Talvez porque, no fundo, todos temos uma centelha de esperança de que o mundo é mais misterioso do que parece, que há forças ocultas, segredos guardados nas sombras e que a nossa realidade pode ser muito mais frágil do que imaginamos. Esses relatos alimentam a nossa imaginação, despertam o medo e a curiosidade e nos fazem questionar. Será que um dia vamos realmente descobrir o que acontece com essas casas que se movem sozinhas? No final das contas, o que fica é a sensação de que o universo é um lugar cheio de mistérios e segredos. Que há forças invisíveis que brincam com a nossa percepção, que desafiam as leis da física e da lógica, e que talvez a maior lição de tudo isso seja exatamente essa: manter a mente aberta, aceitar o desconhecido e nunca deixar de acreditar que há algo além do que podemos entender. Porque, no fundo, a busca por respostas é o que nos torna verdadeiramente humanos. E quem sabe um dia possamos desvendar esses mistérios e descobrir se essas casas que parecem se mover do nada são apenas histórias ou algo muito mais assustador.